Olá, meu povo! Muito bom dia! Seja muito bem-vindo e bem-vinda nessa live, nessa manhã. Vamos chegando! Bom dia, Patrícia! Bom dia, André! Bom dia, Márcia! Bom dia, Fernando! Bom dia, Beatriz! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta live. Tá frio onde você está hoje ou tá tranquilo? Mais um dia de live. Hoje a gente vai entender o que é que você pode estar fazendo que esteja piorando os seus sintomas de ansiedade e até os teus problemas emocionais. Bom dia, Aline. Vamos lá, vamos chegando, mais um dia de live. Seja muito bem-vindo e bem-vinda no dia de hoje. E nós vamos conversar um pouquinho aqui e agora. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, do caos das suas emoções, a saírem de lá ao topo do controle emocional da sua vida em 4 semanas. Seja bem-vindo à série de lives que nós começamos agora essa semana, que é uma série de lives para aquecimento do grande seminário que vai acontecer dia 2 de julho. O seminário do Poço ao Topo, onde nesse seminário eu vou ensinar como que você sai do poço ao topo em 4 semanas, passo a passo. Assim como eu fiz para superar os meus problemas emocionais e reassumir o controle da minha mente, eu vou ensinar para você o que você precisa fazer. Então é o seguinte, dia 2 de julho, marque essa data, uma quinta-feira, 8 da noite. Nós vamos ter um seminário muito importante, muito especial, só que ele vai ser fechado, tá? Ele não vai ser aberto ao público no geral, mas fechado. Então, hoje à noite, na live da noite, você vai saber como que você então se inscreve gratuitamente para esse seminário. O que eu preciso, Uriel? Você precisa de um e-mail que seja o melhor e-mail seu, que você tenha acesso a ele e que você vai então cadastrar esse e-mail, porque é por ali que você vai receber todas as informações. Mas este e-mail, você precisa confirmar ele, então você coloca o e-mail, você vai receber na sua caixa de entrada um outro e-mail, você precisa confirmar que é você, porque a gente não entrega spam e essa é a política de todo e qualquer processo de entregar e-mail, só manda para quem quer, né? Então você coloca o teu melhor e-mail, confirma ele, espera chegar uma outra confirmação de que você realmente está inscrito e é através dali que você vai receber todas as informações para este grande seminário que nós vamos ter, o seminário do Poço ao Topo, em que eu vou ensinar para você como que você sai então ou supera os teus problemas emocionais, tá certo? Vai ser uma aula muito incrível, uma aula muito interessante, uma aula muito especial. E nessa série de lives que eu estou fazendo essa semana agora, eu estou falando sobre obstáculos e também atalhos, que acabam na sua jornada, ou seja, atalhos e obstáculos na sua jornada de superação de problemas emocionais. O que impede e o que te ajuda a chegar mais rápido então nessa superação. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar exatamente sobre um obstáculo. Qual é o obstáculo que está piorando os sintomas de ansiedade na tua vida? E se você não tem ansiedade, mas você tem dores emocionais, traumas emocionais, bloqueios emocionais, pessimismo, crenças limitantes, esses hábitos também podem piorar toda e qualquer situação de problemas emocionais na sua vida, como também eles podem te levar a um estado de ansiedade e podem contribuir também futuramente para você ter uma depressão. Então fique comigo na live de hoje, que a gente vai tratar exatamente sobre esse assunto. Muitos brasileiros, para você ter uma ideia, enfrentam um dilema de saúde mental. Diariamente há uma luta constante relacionada à sua saúde emocional. E embora a conscientização tenha aumentado a cada dia, muita gente tem falado sobre isso, ainda há muitos que desconhecem como identificar e tratar o que está acontecendo com a sua saúde mental. E grande parte dos brasileiros não tem acesso ao que você está tendo agora de forma totalmente gratuita, como uma oportunidade incrível de você reassumir o controle da tua mente. Sempre a gente fala aqui, e nunca é demais repetir,
existe uma programação que é feita dentro da tua mente de anos e anos, desde que você era um projeto de gente, desde que você nasceu, você foi programado mentalmente para falhar, programado mentalmente para ter problemas nos relacionamentos, programado mentalmente para ter dificuldades financeiras, e tudo veio por uma programação que veio dos pais, dos avós, dos parentes ou pessoas que estavam à sua volta. E traumas emocionais, eles acontecem na vida de cada um de nós e eles não são por circunstâncias, eles são por pessoas. As pessoas que nos traumatizam, as pessoas que colocam essas cargas emocionais dentro de nós. E talvez a sua dificuldade para lidar, por exemplo, com dinheiro esteja relacionado a uma crença limitante do seu pai ou de alguém muito próximo da família que tinha uma concepção de que rico não presta, ou que ganhar dinheiro não é fácil, ou que você nasceu pobre e vai continuar pobre a vida inteira. Então isso é uma programação mental de uma crença limitante que passou de pai para filho. E o nosso cérebro é uma máquina incrível. Não existe diferença nenhuma entre você, ou melhor, existe uma diferença entre você e as pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que viraram a chave, que entenderam que pode enfrentar as suas crenças limitantes e usar essas coisas do passado para servir de trampolim para chegar nos objetivos agora no presente e também no futuro. Então nós temos um terreno fértil que é conhecido, para você ter uma ideia, eu apelidei de terra de ninguém, porque quando eu não controlo as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos, vira terra de ninguém, e se tornando terra de ninguém, traz uma série de problemas para a nossa vida e problemas que te fazem estar aqui hoje, me fazem estar aqui hoje. Todos nós, seres humanos, não existe distinção de raça, de idioma, de religião, seja lá o que for, que não vamos ter problemas emocionais. Os problemas emocionais estão em todas as esferas, em todas as pessoas. Se você não tem, um dia vai ter. Se já teve, vai ter de novo. A diferença vai ser de como você controla, como que você regula, como que você muda a chave dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, para que esses pensamentos não virem sentimentos, não mexam na tua fisiologia ou virem um comportamento destrutivo na tua vida. E quando você olha para toda essa questão, a ansiedade, por exemplo, é excessivamente comum hoje no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também não é diferente, e a cada dia tem aumentado. E só no Brasil as estimativas atuais mostram que mais de 18 milhões, ou seja, 18 milhões e 600 mil pessoas são diagnosticadas com ansiedade, e essas 18 milhões e 600 mil pessoas lutam com sintomas de ansiedade a cada dia, ou seja, é uma guerra violenta contra a ansiedade. Mas talvez não seja tão comum, é tão comum esses próprios transtornos de ansiedade, e existem coisas que acabam potencializando e piorando os sintomas de ansiedade. E hoje eu vou falar de hábitos errados que nós temos na nossa vida que potencializam a ansiedade. Será que algum dos hábitos que eu vou falar nessa live de hoje você tem? Será que alguns desses hábitos têm sido os vilões na sua vida? Será que alguns hábitos têm jogado você cada vez mais para baixo? E na live de hoje, ela é uma live sobre hábitos. Ela não é uma live para pessoas que não querem, por exemplo, mudar. Não é uma live para pessoas que gostam de alguns tipos de hábitos que eu vou falar aqui hoje, e que esses hábitos, apesar de estarem contribuindo para a sua tragédia emocional, para o caos emocional, você não está nem aí. Ou seja, essa live é uma live para pessoas que querem entender, porque é uma live de expansão de consciência. Ela é um atalho para você chegar... Aliás, ela é um obstáculo que impede a tua saúde mental, e ela é uma oportunidade ao mesmo tempo de você ter uma consciência expandida e pensar que você precisa mudar e você precisa virar a chave da tua mente. Então ela não é uma live para quem não quer mudar, ela é uma live para quem expanda a consciência e entenda da necessidade e mude. E eu estou aqui para te ajudar. E embora muitas das causas da condição de saúde mental sejam em grande parte inevitável por causa da programação que existe, você fatalmente vai ter problemas emocionais, não tem como escapar disso, eles vão vir, porque imagine a vida como um grande ventilador e as pessoas jogando os lixos deles, as pessoas
acabam nos maltratando, as pessoas acabam nos machucando, e de tempos em tempos um lixo bate na pá do ventilador e acerta você. E muitas pessoas estão olhando a terra de ninguém, que é uma terra que não tem dono, então ela vai lá e solta uma sacola de lixo, ela vai lá e joga um pedaço de madeira, ela vai lá e joga um entulho. Por quê? Porque a terra de ninguém é terreno baldio, é terreno sujo, é terreno cheio de mato. Mas quando você entende que você é o herói da sua própria história, que você é o arquiteto do seu próprio destino e que essa terra tem dono e que você manda nessa terra, você não permite homem nenhum, mulher nenhuma, pessoa nenhum, ou seja, lá quem for que tenha a capacidade de pegar o lixo e jogar na terra de ninguém. Ou seja, essa terra tem dono, essa terra pertence a uma pessoa incrível. Então você não permite que o lixo emocional de outras pessoas seja jogado ou acumulado em você. E você já entendeu também aqui que a gente tem uma capacidade incrível para a gente pegar e permitir que as pessoas entrem na nossa vida como parasitas mentais, vampiros emocionais, que drenam a nossa energia, que nos maltratam, que nos machucam e que estão à nossa volta. E você já identificou, e se você não assistiu, assista às lives que já estão gravadas, são 2, as lives Vampiros Emocionais. O poder de influência para o mal que essas pessoas têm na minha vida e têm na sua vida. Então você que está no Instagram, você que está no YouTube, quanta gente aqui no YouTube, quanta gente agora já no Facebook também, anote o que eu estou falando e o que eu vou falar. Esse é um obstáculo terrível que impede que você tenha saúde emocional, e eu vou falar sobre isso hoje, e tem drenado a sua energia e tem potencializado sintomas, inclusive sintomas de ansiedade. Pode ser que você não faça parte das 18 milhões e 600 mil pessoas que estão diagnosticadas hoje aqui no Brasil, mas pode ser que você já enfrente sintomas de ansiedade e que você nem tem noção que é, ou as dores emocionais que te acompanham a cada dia, que estão vindo dessa programação mental desde o passado, essa programação de que você foi programado para falhar nos relacionamentos, falhar na vida financeira, falhar em tudo que você coloca a mão. E talvez até o dia de hoje você não tinha entendido, mas você que me acompanha já há um tempo, você sabe o significado disso. E você já começa a entender que a terra de ninguém tem dono, que é você que tem escritura, e que a sua identidade agora ela é muito mais forte do que quando você chegou. Porque quando você chegou, você acreditava que a tua identidade era um número, que você era um CPF no mundo e que você não tinha valores, ou seja, os seus valores começaram a se perder pelas coisas que as pessoas fizeram contra você. Mas aqui você já entendeu que você é imagem e semelhança do Criador. Se para Ele você tem valor, então você não pode permitir que nenhum homem, que nenhuma mulher tire o valor que você tem. E muito menos que a tua mente te escravize com coisas do passado que entraram involuntariamente para a tua vida ou de forma voluntária. Você produziu isso na sua vida. Então, existem alguns fatores que têm uma capacidade incrível de amplificar, de potencializar, de agravar sintomas de ansiedade ou sintomas de dores emocionais, sintomas esses que podem te levar à desesperança, que podem te levar a dores emocionais, que podem te levar inclusive à loucura, pode te levar ao pessimismo, pode potencializar crenças limitantes dentro de você. E por incrível que pareça, são com pequenos hábitos a cada dia. A diferença que existe entre um sentimento de ansiedade gerenciável e um ataque de ansiedade debilitante pode estar um pouco sob o seu controle, ou pode estar sob o seu controle, simplesmente alterando um hábito que esteja errado na tua vida, que seja que seja uma potência, um amplificador dos sintomas. Então, evitar os gatilhos dos sintomas é um bom lugar para começar. Eu já tenho ensinado aqui para você como que você faz. Então, se você é novo aqui, está chegando agora, assista os vídeos. Se está no Instagram, você vai no IGTV, você tem aí um monte de vídeos. Hoje eles já somam mais de 64 lives. Se você está aí no YouTube, vai aí na playlist dos vídeos. Se você está no Facebook, vai aí na aba dos vídeos e você encontra todos eles separados que vão te ajudar. Cada um deles que tem mudado a história da vida das pessoas e pessoas que têm assistido e têm praticado o que eu tenho ensinado, as técnicas, né? Então, quando você identifica os gatilhos que disparam dores emocionais, os gatilhos que disparam tristeza, sentimento de culpa, gatilhos que disparam sintomas de ansiedade, já é um bom começo
o processo de identificação, porque mesmo sem perceber o que pode induzir esses sintomas, as pessoas acabam adotando hábitos que lhes dão pensamentos preocupados, pensamentos nervosos, pensamentos ansiosos que elas gostariam de evitar, mas tem gatilhos que estão disparando, ou seja, existem coisas que estão empurrando você para que potencialize esses sintomas de ansiedade na sua vida. Mas os sinais comuns de que você pode experimentar, a condição inclui respiração rápida, o nervosismo, o sentimento de pânico ou desgraça, o sentimento de desgraça, né? Pode ter um suor excessivo, que é a sudorese, tremores, entre outras experiências desconfortáveis que você pode então estar experimentando. Existe um obstáculo que pode estar fazendo parte da tua vida e talvez você não esteja percebendo, e ele está potencializando a sua ansiedade, está destruindo a sua saúde emocional. E antes de falar quais são eles, uma última palavrinha ainda é o que é este obstáculo, para ficar mais claro para você. Esse obstáculo são hábitos que você constantemente está praticando, que por mais inocente que eles sejam, eles podem piorar os sintomas da sua ansiedade e eles podem piorar o seu estado emocional e eles podem mexer de uma forma muito forte com a sua saúde emocional. Muitas vezes a gente se preocupa com a saúde física e isso é importante, mas a gente esquece da saúde emocional. A gente esquece de que precisa pensar em detox não somente físico, mas o detox também mental. Limpar crenças limitantes, curar traumas emocionais, curar feridas emocionais, tirar coisas que te perseguem, porque quando você olha para a tua mente, esse terreno fértil, você entra em 3 campos muito importantes para você entender e identificar o que acontece com você. Você entra na parte de razão, que é a parte racional do que eu estou me comunicando com você, eu estou entendendo que você está aqui, você está me ouvindo. Existe o subconsciente e existe o seu inconsciente. O seu inconsciente é o profundo da sua mente. E esse profundo da sua mente, ele é um arquivo, é uma biblioteca. Está tudo cheio de coisas, só que no inconsciente está sendo entulhado de anos e anos, está cheio de entulho dentro de você. No seu subconsciente já é uma biblioteca, já tem uma programação dentro de você. Não que o subconsciente ele tenha uma capacidade igual à razão, mas ele o inconsciente é um acumulador. O subconsciente é a biblioteca de coisas ruins que aconteceram na sua vida. E de tempos em tempos, gatilhos disparam na tua vida e um livro é aberto de coisas ruins. De herança genética, de memória genética, de memórias ruins, de traumas emocionais, de bloqueios emocionais, de coisas ruins que fizeram contra você, gatilho dispara, é jogado na sua cara. E tem um objetivo: maltratar você, machucar você, destruir você, fazer com que você desacredite da capacidade e do valor que você tem e ter uma capacidade incrível de adoecer você. Então, como nós já entendemos que existe essa biblioteca, eu tenho que substituir os livros que existem nessa biblioteca. E como que eu começo então a substituir isso? Eu começo fazendo exercícios que eu ensino e grandes parte dos exercícios é fazer palavras que fortaleçam o seu sistema psicológico emocional positivo, que é você valorizar você, é ir diante do espelho, falar palavras positivas, é dizer a capacidade que você tem, é falar coisas incríveis, é criar uma rotina noturna, que eu já te falei, sempre antes de dormir, é deitar na cama, se você é uma pessoa religiosa, fazer uma prece, agradecer aí pelo dia, pedir a proteção de Deus. E se você não é religioso, e depois fazer o uso da rotina que eu já te ensinei, ou se não é religioso, fazer só a rotina, que é você olhar para dentro de você e falar: eu sou linda, eu sou lindo, eu sou especial, eu durmo fácil, eu vou descansar, eu vou dormir agora. E mesmo que você tenha tido pouca oportunidade de dormir, vamos imaginar que sejam só agora 5 ou 6 horas, você dizer para você, essas 5 e 6 horas agora que eu vou dormir, eu vou pegar logo no sono, eu vou ter sono REM, que você já aprendeu aqui no Poder do Sono, e o benefício que ele faz para você, a parte mais importante, e esse pouco tempo que eu vou descansar, vai ser como se eu tivesse dormido 8 horas. Você está dizendo para a tua mente: eu vou descansar, vou acordar feliz, vou acordar com um sentimento de felicidade, com o corpo descansado, com a mente em perfeito estado. Então você começa a mudar os livros que estão na sua biblioteca. Então,
o obstáculo, ele por mais inocente que ele seja, ele acaba potencializando isso. E nessa live nós vamos analisar alguns hábitos e qual a influência que eles têm na sua saúde emocional. E aí eu pergunto para você o seguinte, está preparado hoje para isso? Sim ou não? Olha, o que é importante hoje na live é você entender que ela é uma live de expansão de consciência e o objetivo dela aqui não é atingir ninguém, machucar ninguém, mas apresentar o que é o hábito errado, o que é um hábito que está potencializando a ansiedade, e cabe a você, como arquiteto do seu próprio destino, responsável aí por esse campo que existe na sua vida, responsável por essa terra que antes era terra de ninguém, tomar a melhor decisão. Espero que você tome a melhor decisão pela sua saúde, pela sua felicidade e para eliminar dores emocionais, bloqueios, traumas e inclusive ansiedade se você tiver. Então cabe a você assumir o controle daquilo que eu vou apresentar para você, tá bom? Então, dado o recado, vamos em frente. O primeiro hábito destrutivo que potencializa sintomas de ansiedade, sintomas de dores emocionais, vai trazer desesperança, vai trazer uma carga muito forte para a tua vida, se chama beber álcool. Água que passarinho não bebe, tá bom? As pessoas que experimentam ansiedade, principalmente para você agora ansioso e ansiosa, pessoas que têm disposição genética para ansiedade ou pessoas que já têm muitas dores emocionais, quando você experimenta ou quando você começa a beber álcool e você começa a ter uma probabilidade muito mais alta de você potencializar esses sintomas. E se você é uma pessoa que tem ansiedade, a ansiedade por si só, ela te leva como uma válvula de escape a beber álcool. E de acordo com a Associação de Ansiedade e Depressão da América, embora isso possa não ser a melhor coisa para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, é uma válvula de escape de muitas pessoas que já têm sintoma de ansiedade. No ano de 2012, um estudo que foi feito mostrou que o uso intenso de álcool, pessoas que até acabam perdendo o controle, eles podem realmente mudar a fiação do seu cérebro. Olha que incrível, mudar a fiação do seu cérebro e tornar você mais propenso a experimentar sintomas de ansiedade. Então o álcool tem um poder incrível para isso. Então, se você tem um hábito em relação ao álcool e está fugindo um pouco do controle aí, tome muito cuidado. Eu já falei sobre esse hábito esses dias atrás, mas ele volta à tona porque ele é um potencializador, ele é um catalisador, ele é um trampolim para sintomas de ansiedade e problemas emocionais, é beber café. O café tem os seus benefícios para a saúde também, talvez você vai pesquisar e você encontra benefícios. Tudo na vida tem benefício. Até o próprio álcool tem benefício, você encontra. Mas é um hábito que, se ele é hábito, significa que ele já é rotineiro. Significa que ele faz parte da tua vida, significa que ele está enraizado em você. E o café, ele tem sim os seus benefícios para a saúde, mas quando você exagera, e eu até dei um exemplo esses dias atrás, de uma enfermeira, que ela tinha um monte de sintomas terríveis na vida dela, e esses sintomas terríveis na vida dela estavam matando ela, acreditando, ela estava começando já a querer se drogar, ou seja, tomar medicamentos, e ela não tinha, era só o café. Se você exagera, ele pode aumentar os seus sintomas de ansiedade. A cafeína, ela é um estimulante, o que significa que ela pode aumentar a frequência cardíaca, e ela aumenta. Eu, por exemplo, não posso tomar café. Se eu tomar um golezinho de café, o meu coração dispara. Ou seja, o meu corpo rejeita totalmente o café, porque uma vida inteira eu acabei não tomando café, porque meus pais entendiam que o café era prejudicial para a saúde, e graças a Deus eles já entendiam isso. E como ele fazia muito mal para minha mãe, ele já foi erradicado da vida dos filhos. E eu cresci praticamente não tendo o hábito de tomar café. Acabei tomando, experimentando café em alguns momentos, mas para mim não presta, ele não serve para mim. E esses estudos que foram feitos em 2012, eles descobriram então que os efeitos estimulantes da cafeína também podem fazer com que as pessoas com ansiedade se sintam mais inquietas. Então, se você é uma pessoa que é inquieta, você tem esse sentimento que você está inquieta, pode estar potencializando com o café. E eles podem ainda exibir mais efeitos muito mais fortes nas pessoas.
A longo prazo, tomando café, ou seja, café de uma vida inteira, eles podem potencializar sintomas que venham estar trazendo para você uma série de sintomas ruins, porque eles têm uma capacidade incrível. Como eles são estimulantes, e uma pessoa que tem processo de dores emocionais, sintomas que estejam relacionados aí à ansiedade, como ele é um estimulante, ele vai mexer exatamente aonde? Ele vai mexer com esses sintomas, e mexendo com esses sintomas, eles vão potencializar a sua vida. Você pode pesquisar, ele tem coisas boas que eles têm para a tua vida, mas ele tem um mal também de um hábito de uma vida toda que ele vai te, prejudicar. Um outro hábito agora é comer poucas calorias, e esse é um problema sério. Às vezes as pessoas acabam subestimando o número de calorias que realmente precisam em um dia, né? Especialmente quando estão contando calorias para fim de perda de peso, porque tem técnicas, para você aí emagrecer, que você tem que contar as calorias. Então você diminui as calorias que você está ingerindo. Mas essa, para a sua saúde emocional, é uma péssima ideia. E ele é uma péssima ideia, inclusive para a saúde física. A pessoa está querendo emagrecer, então ela começa a diminuir um hábito, mas ela esquece que isso também pode atingir em outra parte a sua vida, o seu corpo. Então é uma péssima ideia, tanto para a saúde física como para a saúde emocional, a saúde mental. Quando você não está comendo o suficiente, o seu corpo fica realmente estressado. Ele entra num processo de estresse muito grande quando você não come aquilo que é necessário para fortalecer o teu corpo físico e fortalecer a sua mente. Em um famoso estudo que investigou os efeitos de uma dieta restrita em calorias, as repercussões de apenas uma dieta se estenderam para impactar o restante da vida dos participantes. Ou seja, eles pegaram um grupo de pessoas que eles analisaram essas pessoas e mantiveram eles numa dieta restrita de calorias. E observaram que essa dieta, uma única dieta, ela repercutiu na vida dessas pessoas. Inclusive, tem relatos de pessoas que tiveram que ser enviadas para o hospital psiquiátrico para tratamento. Ou seja, olha que incrível, acabou em uma determinada pessoa, teve uma crise muito forte, ela teve que ir para um hospital psiquiátrico. Embora as especialidades desses efeitos ainda eles acabam não sendo tão claros, sabemos que a dieta ela piora as condições de saúde mental existentes, incluindo a ansiedade. Então, se você é uma pessoa que já tem ansiedade, cuide disso. Cuide com a questão das calorias. Mas eu estou um pouco obeso. Tenta mudar o hábito da vida, que é você alterar a quantidade de comida que você come, os horários que você come, que só essa mudança de hábito ela vai te ajudar a emagrecer. Porque muitas pessoas elas acabam comendo de forma irregular. Ou seja, café da manhã, almoço e janta, não come das formas certas, come muito tarde, ela acaba dormindo, para você ter uma ideia, com o estômago cheio, em processo de digestão, ou come muito, por exemplo, à noite, ou come uma grande quantidade de alimentos. Então, o que você precisa fazer é dosar, é ter equilíbrio em tudo. Você pode comer sim, tanto que existem algumas técnicas de emagrecimento que ensinam o povo a emagrecer comendo de tudo, só que a pessoa diminui a quantidade que come. E aí vai te ajudar, mas a nossa questão aqui não é emagrecimento. E vamos em frente. Um outro hábito agora é para aquelas pessoas que são motoristas, que é a raiva em estar no trânsito, a raiva em dirigir. Dirigir definitivamente ele é estressante, principalmente se você mora em uma grande cidade. E especialmente quando você está com uma concentração muito forte, por exemplo, de um tráfego de trânsito, engarrafamento. E isso particularmente é desagradável. Eu já fiquei em engarrafamentos, para você ter uma ideia, de que viagens que eram para ser uma viagem de 1 hora, eu levei 4 horas para chegar no destino final. E isso realmente é muito estressante, num sol escaldante, com criança dentro do carro ainda. Então imagine a situação, Mas ficar bravo dentro do carro, ou bravo, como alguns dizem, com o incidente que te conduziu, ou seja, o fato do trânsito em si, ele vai servir apenas para potencializar os sintomas físicos da raiva. Então, se você é uma pessoa que dirige e se você tem esse tipo de hábito na tua vida, se você estressa, e eu já até falei para você, se existe uma coisa no carro que eu não uso, só em última circunstância, se chama buzina. Porque a buzina é um potencializador da raiva nas pessoas. Porque as pessoas não buzinam da forma correta,
Porque uma coisa é uma pessoa buzinar para você assim, ó, pam, pam, deu um sinalzinho para você, ó, tá entrando no meu lado, tá fazendo alguma coisa irregular. Outra coisa é meter a buzina, né? Pá, atrás de você. E essa buzina atrás de você, ela tem uma capacidade incrível para te provocar. Então eu não uso buzina para ninguém para exatamente evitar de provocar alguém, para que essa pessoa acabe ficando enlouquecido, acabe estragando o dia dela, ou ela acabe vindo atrás de mim, ou ela acabe me fechando de alguma forma. Então eu não uso, para evitar também que as pessoas usem. Então eu tento fazer a minha parte, mas pode ser que de repente eu faça alguma coisa errada, e acontece principalmente em trânsitos de grande cidade. E existem pessoas que ficam enlouquecidas. E quantas vezes já aconteceu comigo de ver isso no trânsito com outras pessoas, e aconteceu comigo também de fazer alguma coisa que a pessoa achava-se no direito que eu não deveria ter feito. E às vezes até não era errado, ela estava errada, se sentiu ofendida, e ela mete a mão na buzina, ela grita, ela esbraveja, ela abre o vidro. Quando eu vejo esse tipo de coisa, é aquilo que eu te ensino. Eu imagino um grande ventilador, ele não está bem, ele está jogando lixo no ventilador e pegou em mim. Agora cabe a mim fazer a diferença. O cara está louco, eu vou dar bola para isso? Muitas vezes o que acontece é olhar para a pessoa, e eu lembro de uma vez que eu acabei entrando e a pessoa... Acabei meio que fechando a pessoa por causa do excesso de velocidade que ela estava, numa pista que ela não deveria estar, e ele ficou louco, ele esbravejou, e eu peguei e abaixei o meu vidro e falei, desculpa, me perdoe. E esse camarada, ele olhou para mim e disse assim, ainda pede desculpa, e saiu que nem um doido, né? Ou seja, ele está envenenando a vida dele, ele está estragando a vida dele. Então, quando a gente olha para isso, você tem que entender que esse tipo de sintoma, ele vai aumentar a sua frequência cardíaca, ele vai aumentar a sua tensão muscular, ele vai potencializar a sua vida, ele vai destruir você. E aí você tem que prestar atenção se esse hábito está atingindo você. O quinto ponto agora que eu queria ver com você, gente, aqui hábito errado, são os pensamentos negativos, e a gente falou muito sobre isso. Como a gente tem uma herança genética, uma memória genética, a gente tem uma vida inteira que está nos arrastando para o mal, de programação que veio dos nossos pais, de coisas ruins que fizeram contra nós. Os pensamentos negativos, eles são muito fortes e eles vêm para a minha vida e para a sua vida. E os pensamentos negativos, eles são muito mais fortes em relação a você do que os teus pensamentos positivos, porque uma vida inteira você potencializou, uma vida inteira você desgraçou a sua vida. Agora, como consequência, isso está vindo para te maltratar, e eu já te ensinei aqui, e uma técnica incrível é você identificar os pensamentos, separar pensamentos e sentimentos, porque o pensamento negativo, vamos imaginar que o pensamento é de alguém que fez algo ruim contra o teu filho, sei lá, beliscou ele, maltratou o teu filho, e você quando lembra daquela pessoa, o pensamento vem um pensamento ruim sobre ela. Esse pensamento ruim sobre ela gera que tipo de sentimento? Gera raiva dela, dá vontade de pular no pescoço dela. Então eu escrevo, o pensamento é aquilo que aconteceu com meu filho, o sentimento é vontade de gritar com ela, de bater nela. E aí eu separo. Por que eu tenho que separar pensamento de sentimento? Porque se você não separa os teus pensamentos de sentimentos, você acredita que é a tua identidade. Porque o pensamento negativo ele vem, você lembra e você tem vontade de voar no pescoço. E aí te leva a uma crença limitante de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou braba, eu sou ruim, eu sou uma pessoa que tem... Entende? Aí leva a uma crença limitante. E isso não é a sua identidade. Você é imagem e semelhança do Criador. Você tem muito valor. E quando você está olhando para isso, está te levando a acreditar que é a tua identidade. Então você precisa separar isso da tua vida. Moderar a sua conversa interna negativa. E a gente teve uma live aqui que falava sobre o anti-eu. Lembra disso? Esse anti-eu que existe dentro de você, que ele luta de todas as formas para destruir você. Moderar essa sua conversa interna negativa pode ser complicado para algumas pessoas que não assistiram as nossas lives. Mas você que já está assistindo há um tempo, você entende que, nossa, ficou muito mais fácil a vida. E você que está chegando agora, assista as minhas lives, pratique os exercícios que eu estou ensinando, que está libertando dezenas, centenas de pessoas. E moderar uma conversa interna negativa pode ser complicado, especialmente numa sociedade que a gente vive que é tão propenso à má imagem corporal e à preocupação. Segundo a Clínica Mayo, o pensamento positivo é essencial para mitigar o estresse, ou seja, fortalecer, potencializar o estresse. Existem algumas coisas simples na vida que você pode fazer para melhorar a sua autoimagem. Experimente algumas delas.
Concentre-se em promover a gratidão para alegrar o monólogo que está acontecendo na sua cabeça. E quando você usa, lembra que eu já te falei aqui, a gratidão é a memória do coração. Quando você tem um espírito grato, quando você tem uma vida de gratidão, você minimiza os problemas de dores emocionais e inclusive de ansiedade. E eu te contei na live de ontem à noite exatamente isso, que eu tenho no meu computador aqui a foto do meu pai, que de tempos em tempos ela aparece na tela, e eu olhei para ele segurando uma grande abóbora, e eu amo demais o meu pai, e hoje ele dorme, né? Ele está dormindo o sono da morte, ele está descansando, ele morreu com 84 anos, e ele está segurando uma baita de uma abóbora gigante, e eu disse para ele assim, para aquela foto, né? Que saudade que eu tenho do senhor, eu te agradeço, papai, porque eu tive o privilégio de ser o seu filho. Meu pai era um homem incrível, um homem inteligente, aprendi muita coisa com ele. Mas o que? Ele nem sempre foi. Ele foi um homem muito difícil, um homem complicado, um homem que foi muito ruim. Pensa no Bugrão, né? E o Bugrão, ele foi criado a chicote. E ele surrou muitos filhos. E ele causou muita dor, inclusive a crença que veio para a minha vida, a crença do desamor que eu já te contei, porque ele disse que eu não havia nascido, que eu fui encontrado num tambor de óleo enferrujado. Isso criou uma série de problemas de fobia, inclusive social, uma crise social incrível, uma crença de desamor, de que eu não tinha valor, que eu não prestava, que eu não nasci, que eu fui encontrado numa porcaria de um lixo. E isso me trouxe muitos problemas na adolescência. E me trouxe muitos problemas no início da juventude. E isso me tornou, isso e outras coisas dessa programação maldita, me tornou num mau filho, me tornou num mau esposo, num mau pai. E quando eu olhei isso para a minha vida, e eu sou descendente de bugre, que é o pai e a mãe italiana, imagine, bugre com italiano, que coisa boa sai, meu filho. Eu era um camarada horrível, era uma pessoa terrível, era uma pessoa que, olha, explodia fácil, eu pegava na partida fácil, eu brigava com tudo e com todos, eu brigava comigo mesmo. E quando eu olhei sem entender direito isso, e quando eu olhei para a minha vida, eu falei, tá errado isso. Eu não quero isso para minha vida, porque tem gente que se agarra a isso, né? Porque ele é descendente de italiano, porque ele é descendente de bugre, porque ele é descendente de alemão. Ele diz, sou alemão, rapá! E pá, bate em cima da pessoa. Isso não te dá o direito de maltratar pessoas. Isso não te dá o direito de abusar dos sentimentos de pessoas. E se você tem esse comportamento, eu te respeito, mas está na hora de você mudar, porque nem você é feliz com você mesmo, nem você suporta você mesmo. Você briga até com a tua sombra. E quando eu comecei a entender isso, eu falei, caramba, eu estou ficando doente. E na época eu não entendia as ferramentas que hoje eu entendo, mas eu fui atrás, eu comecei a estudar, eu comecei a procurar. E nesse período de tempo, quando eu comecei a procurar, eu entendi que o problema estava comigo. E eu pedi muito ajuda ao Criador, e levou 4 anos o meu processo de transformação. Mas eu me transformei num bom pai, num bom marido, num bom filho. Eu cresci num ambiente que eu nunca ouvi meu pai dizer para minha mãe que ele a amava. Eu cresci num ambiente que eu nunca ouvi o meu pai dizer para mim que ele me amava. Eu lembro do meu pai brincando sim comigo, e isso ele fazia quando eu era pequeno, mas a palavra eu te amo, que ela é tão importante, uma palavra tão pequena, mas ela muda o dia de uma pessoa. Eu nunca ouvi do meu pai quando eu era criança, quando eu era garoto, quando eu entrei na juventude. Quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a mudar a chave da minha vida, fez com que eu entendesse que o problema estava na minha mente e a solução também estava na minha mente. E eu comecei a mudar a chave. O meu pai morreu falando, eu te amo. Eu não perdi um pai, eu perdi o meu melhor amigo nessa terra, mas nem sempre ele foi. Mas quem que mudou primeiro? Foi ele? Não, fui eu. Porque quando você muda o teu interior, você tem uma capacidade incrível de mudar o seu exterior. E a chave está na tua mão. Mas só muda quem quer. Crescimento traz dor, porque tem que enfrentar a luta, tem que enfrentar as dores, mas vale a pena. É fácil? Não. É simples? Menos ainda. Mas é possível? Sim, é possível, eu sou prova disso. Isso vai te transformar numa pessoa muito melhor do que você tem sido. Então experimente mudar a chave. E quando eu fiz isso, eu comecei o que? A mudar, e os pensamentos negativos eles começam a diminuir e eles já não têm força. Aí você pergunta para mim, mas Oriel, dentro da tua biblioteca aí, no teu subconsciente ou lá no teu inconsciente, não existe mais lixo emocional? Claro que existe.
De tempos em tempos eles se levantam contra mim também. Só que a diferença hoje é que eu tenho o segredo na minha vida. Eu sou dono da minha história, eu sou dono da minha mente. E por mais que eles venham, e às vezes eles me atacam também, eles vêm, mas hoje eu sei subjugar, eu sei controlar, eu sei eliminar da minha mente, eu sei fazer eles sair correndo, eu sei congelar, eu faço técnica de congelamento que eu vou ensinar para você ainda, para frente. E eu congelo e substituo automaticamente em questão de segundos. Eles vêm e eles caem fora. Porque aqui quem manda sou eu. Consegue entender isso? Eu sou o dono desse negócio. Então eu não permito o lixo de ninguém e não permito que o lixo que já está acumulado, ele volte. Porque eu fiz o detox mental que eu vou ensinar para você. Então, por favor, tire esses hábitos da sua vida. Os pensamentos negativos é um hábito destrutivo, corrosivo, canceroso, maldito, que tem uma capacidade de eliminar a capacidade de um ser humano de ser feliz, de ter saúde emocional, de ser uma pessoa livre. O dia que você entender que a terra de ninguém tem dono e que você tem escritura e que você é o dono dessa terra e que você é aquele que permite que entre o que sai, você vai ser livre emocionalmente. Não significa que vai vir coisas ruins, virão, mas você se torna livre emocionalmente porque você consegue absorver isso e eliminar isso da tua vida. Pode ser que uma lágrima vai escorrer dos teus olhos, porque às vezes a dor é muito forte de algo do passado. Só que ela pode escolher, mas ao mesmo tempo você diz, eu sou grato porque hoje eu consigo me livrar. Hoje eu sou grato porque eu mudei a programação. Já existem outros tipos de livros na estante da biblioteca, no meu subconsciente, que antes não existiam. E que na sua vida já começam a existir. Talvez hoje não é um livro, talvez hoje é uma folha de papel sulfite, mas vai chegar o dia em que você vai estar igualzinho à minha pessoa, ou até melhor do que eu. Simplesmente praticando. Gente, agora eu vou falar de um outro hábito agora, que é um hábito que às vezes a gente esquece. Que hábito é esse? Beber água. Não beber água suficiente. Pensa num hábito terrível. Caramba, sério? Aí você vai dizer para mim, eu achava que a água era porque o nosso corpo, grande parte do nosso corpo é água. Então a necessidade de hidratação, sim. Só que a água é vida. A água, ela traz vida. A água, ela traz saúde para a nossa vida. E muitas pessoas não percebem, mas deixam de beber a água o suficiente todos os dias. Piorou no inverno. Tem gente, para você ter a ideia, que no inverno já falaram para mim que chegam a passar o dia sem tomar água. Tem gente no inverno que já disse para mim que chega a tomar um copinho de água ou meio copo de água. E tanto no inverno como no verão a gente precisa da mesma quantidade de água. O nosso cérebro, rapaz, se você pensasse o quanto ele precisa de água, você começaria a tomar mais água do que você tem tomado. Assim como, se você não beber aqui, se você não beber o suficiente água, né, o suficiente de água por dia, vários efeitos físicos vão acontecer, a gente sabe disso. Mas a desidratação também pode afetar a sua saúde emocional. Como a desidratação aumenta a frequência cardíaca, ou seja, se você não está tomando água, a desidratação ela aumenta a nossa frequência cardíaca e pode fazer com que você se sinta tonto por falta de água, os quais são sintomas de ataque da ansiedade e pode tornar pessoas propensas a ataques de pânico ainda mais ansiosas. Ou seja, simplesmente a falta de água, ela pode potencializar a sua ansiedade e ela pode potencializar ataque de pânico. E se você já teve ataque de pânico, você sabe do que eu estou falando. E se você não teve ainda ataque de pânico, você precisa entender que a falta de água ela acaba potencializando então a tua falta, os teus sintomas de ansiedade e pânico. Parabéns, Aline, é o que eu mais faço no dia. Parabéns, é isso mesmo, tomar água. Agora eu vou explicar algo muito importante que talvez alguém não saiba, né? E como que eu faço o cálculo de quanto de água eu tomo por dia? Porque você escuta falar 8 copos de água por dia, tem que tomar 2 litros de água por dia, mas será que está certo isso? Como que eu faço o cálculo? Então eu vou te ensinar matemática agora, que é uma matemática simples que você pode fazer em casa e você vai entender quanto de água você precisa. Vamos às contas então? Se você tiver uma calculadora aí pertinho de você, já puxa a calculadora perto de você ou faça no papel mesmo e você pode colocar no comentário já o resultado seu, tá bom? Vamos imaginar aqui,
Qual é a conta? Todos nós precisamos fazer a seguinte conta. O cálculo é feito com 35 ml de água multiplicado pelo peso corporal teu, ou seja, 35 vezes o teu peso. 35 ml pelo teu peso, então 35 vezes quanto você pesa. Por exemplo, vamos imaginar que tem alguém que está aqui na live que pesa 45 quilos. Então ela tem que multiplicar 35 vezes 45. Vai dar 1,5 litro de água para uma pessoa que pesa 45 quilos. 1,5 litro de água por dia que ela precisa tomar. Ela não pesa tanto, mas ela tem que tomar 1,5 litro de água. Que para muitas pessoas é muito 1,5 litro de água. A outra conta aqui, isso aí equivale mais ou menos a 7 a 8 copos de água por dia, 1,5 litro. Desses copos mais ou menos de 200 ml, né? E se você tem 80 quilos, então peso de 80 quilos, você tem que multiplicar 35 vezes 80. E uma pessoa que tem 80 quilos, ela tem que tomar 2,8 litros de água. Ou seja, 14 copos de água. 14 copos de 200 ml, uma pessoa que ela tem 80 quilos. Então a conta, 35 vezes teu peso. Eu, por exemplo, tenho que tomar 2 litros e 700 ml de água por dia, por causa do meu peso e o meu corpo, né? Então, é água pra caramba. Se eu não me policiar, eu não tomo essa quantidade de água. Então, uma maneira para você tomar a água é você dividir a tua água em garrafinhas. E quando você divide a tua água em garrafinhas, você pode marcar lá, garrafa número 1, número 2, número 3, sei lá. E aí você consegue lá, cada garrafa tem 500 ml, então 4 garrafinhas, elas já são 2 litros. Ah, eu tenho que tomar, por exemplo, 2,5 litros. Então, no meu caso, eu tenho que tomar 5 garrafinhas de água e mais um copo de água. Então, para você ter essa prática, você tem que marcar. Então, falando em água, vou tomar mais um pouco aqui agora. Então, a Paula falou que toma café o dia inteiro. Já entendeu, Paula, que o hábito do café ele é terrível, né? Principalmente para quem tem sintomas ou dores emocionais e ansiedade. É tomar água, minha filha. Não tome água suja, tome água, entendeu? Então, pegue quantos quilos você tem e multiplique, então, 35 vezes a quantidade de quilos que você tem. Faça essa conta na calculadora, no papel e coloque para mim quanto de água você tem que tomar aí, tá bom? No teu caso, Valdirene, já fiz até a conta aqui, você precisa tomar 2,72. Por aí, faça a conta que você vai ver que acho que é isso. Eu fiz agora de cabeça aqui. Gente, vamos falar de um outro hábito agora que é um hábito terrível e que muita gente faz, pular refeições. Você sabia que pular refeições potencializa sintomas de ansiedade? Pode ser uma ótima maneira para economizar dinheiro, principalmente quem tem que comprar comida fora para comer, né? De repente mora sozinho e compra seu café da manhã, ou compra o almoço, ou compra a janta. Pular refeição para economizar dinheiro pode ser uma boa, mas para a saúde, meu filho, não é a melhor saúde, não é a melhor solução para perda de peso e também não é um ótimo hábito para a sua saúde mental. Não é um ótimo hábito para a sua saúde mental. Ignorar as refeições, gente, pode causar uma queda do açúcar no sangue e pode prejudicar a sua energia e também o seu humor. Quando o pico de energia ele cai, aliás, quando o pico de açúcar no sangue ele cai, prejudica a sua energia e piora o seu estado de humor. E também pode mexer com a sua ansiedade. Então, certifique-se de comer refeições consistentes e nutritivas durante o dia, né? Ou seja, de preferência só 3 refeições por dia. Eu sei que os nutricionistas vão dizer que a gente tem que comer em intervalos menores. Essa é a prática da ciência hoje. Mas a ciência da saúde, ou seja, ser saudável, e a ciência do metabolismo que existe em nós são 3 refeições no máximo por dia. Por que 3 refeições no máximo por dia? É só você comparar o processo que você tem digestivo. E eu não estou querendo falar contra nenhum nutricionista, longe de mim, não é a minha área, mas eu entendo um pouco de saúde nutricional também, porque eu estudei. E quando você olha para o nosso sistema, aí que você tem que pensar, quantas horas você passa acordado, quantas horas você passa dormindo. E aí você
que calcular também quanto que o nosso organismo ele precisa de tempo. Então, quando você olha para o estômago, por isso que você não deve beliscar entre as refeições. Porque vamos imaginar agora o café da manhã, ou o almoço, né? Agora o café da manhã talvez já foi para você o almoço. Então você vai chegar lá meio-dia, 11h30, sei lá o horário que você almoça, e você come. Quando você come, uma coisa muito importante, eu falei da água. Evite tomar água depois de meia hora antes da refeição. Então, se você for tomar água, meia hora antes, não tenha água no estômago para que o teu alimento caia dentro da barriga. E esse é um outro hábito errado, viu, gente? Comer tomando líquido na refeição. Esse é um veneno para úlcera, para gastrite, para uma série de problemas. Porque aqui no nosso estômago, tudo que você arrebentar aqui dentro vai repercutir na sua saúde. Então, quando você toma líquido com comida é um problema. Quer ver? Eu te dou um exemplo. Você vai lavar a louça e você vai lavar uma gordura de carne, por exemplo, de um churrasco aí. E você joga água em cima da gordura. O que acontece na sua pia? É exatamente o que acontece no teu organismo e dentro do teu estômago. Quando você usa líquido, principalmente líquido gelado. E quando eu falei de tomar água, por favor, evite tomar água gelada, petrificada. Tome água, se você tem costume de tomar um pouco mais fresca, até coloque na geladeira, não tem problema. Mas não tome água petrificada. Água petrificada produz gordura no fígado. Consequentemente, vai te trazer um problema que você não teria. Tomar água petrificada é terrível. Tomar líquido junto com a refeição é um problema muito sério, porque o estômago vai ter que separar o líquido e depois o sólido. E você acaba perdendo muitos nutrientes. E piorou então se você está comendo uma carne e a carne tem gordura e você toma um líquido gelado dentro de você, isso dentro de você vira uma gordura, vira um lodo dentro do teu estômago. Então você almoçou, se você já cortar o líquido na refeição 30 minutos antes, você pode tomar líquido e 2 horas depois. Alguns até defendem 1h30. Eu tenho o hábito de 2 horas. Cresci assim e me desenvolvi assim. Por quê? O teu estômago, quando você se alimenta, ele leva 2 horas para fazer digestão. Depois de 2 horas para fazer digestão, ele passa por um processo de limpeza, ele se limpa, ele leva mais 1 hora de processo de limpeza. E o seu estômago deveria ter pelo menos um período de 2 horas de descanso. Por que muitas pessoas têm doenças? Porque as pessoas acabam estragando o seu estômago, ele trabalha incansavelmente, inclusive na hora que ele deveria estar descansando à noite, de madrugada, às vezes você comeu muito tarde, comeu uma pizza muito tarde e ele está trabalhando para fazer digestão daquele negócio. Então é um hábito errado que está destruindo a sua vida. E ele precisa de descanso, ou seja, a gente está falando de 5 horas. E às vezes a gente ouve pessoas falar que tem que comer de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas, imagine, você nem acabou de fazer a digestão, ele está no processo de limpeza, ele terminou de limpar, você joga de novo comida. E quer ver um hábito errado que muita gente tem? É ficar mascando chiclete. O chiclete, para você ter uma ideia, todo o processo de mastigação, quando a gente come, as papilas gustativas, elas começam a liberar aqui nas papilas gustativas a nossa saliva. E quando você começa a salivar e ele cai no estômago, o teu estômago ele entende que vai vir comida. E ele começa num processo de se preparar para receber comida. E ele começa então a preparar, por exemplo, a bile que vai soltar o líquido biliar, que é para processo digestivo. E quando você está mastigando chiclete e as papilas gustativas anunciaram para o estômago que vem alimento, ele prepara a bile. E ele nunca vem esse alimento. E vai chegar um momento que o estômago derrama o ácido dentro dele, achando que tem alimento e não tem alimento. E aí você começa a ter problema de úlcera, gastrite e assim por diante. Você percebeu que hábitos errados acabam prejudicando a gente? Então é uma dica, né, para você. A dica da água, mas a dica também não pule refeições. Porque ignorar refeições, a queda de açúcar vai cair, consequentemente vai prejudicar a tua energia, vai prejudicar o teu humor, vai mexer na tua ansiedade. Então certifique de comer bem e coisas nutritivas. Dá uma olhadinha para o teu prato e veja se ele está colorido. Ou seja, veja se ele está colorido de saladas, de verduras, não de corantes, tá bom? 8º hábito errado agora, pode ser que não seja seu, mas eu preciso falar, é o tabagismo. O cigarro tem 4.720 substâncias tóxicas, das quais 80 delas são cancerígenas. É um hábito que as pessoas criaram e desenvolveram, que tem uma capacidade incrível para destruir uma pessoa.
e a qualidade de vida dessa pessoa para o futuro, ela vai potencializar, ela vai desgraçar a vida de uma pessoa a longo prazo. Além de o cigarro afetar e ter um maior risco de você ter um câncer, ele vai interferir na saúde pulmonar e vai colocar você em risco de ter cáries, e as substâncias do cigarro também podem afetar a sua saúde mental. Embora muitas vezes as pessoas cheguem a fumar em um momento de estresse, porque acreditam que isso alivia e desestressa ela, esse efeito, esse hábito ele tem um efeito relaxante temporário, ou seja, ele vai passar. E a longo prazo o tabagismo ele está associado o tabagismo ele está associado ao aumento de ansiedade e tensão, de acordo com a Mental Health Foundation, que é um órgão que ele estuda exatamente os efeitos dos malefícios do cigarro na vida das pessoas. Nono hábito errado agora, ficar acordado até tarde. Coruja noturna. Você tem sido uma corujinha noturna ou não? Você deve prestar atenção na hora de dormir. Se você não assistiu a live O Poder do Sono, assista. Lá eu detalho o poder que o sono tem na nossa vida, os tipos de sono que existem, o melhor tipo de sono e o que eles fazem para a nossa saúde emocional. O Poder do Sono, se você não assistiu, ou reassista essa live, vai te fazer bem. Então preste atenção na hora de dormir. O sono e a sua saúde mental, eles andam de mãos dadas. Quando você não dorme o suficiente, pode piorar significativamente os sintomas depressivos e os sintomas de ansiedade na tua vida. Um estudo recente mostrou que pessoas que dormem menos de 8 horas por dia são pessoas que têm os seus pensamentos negativos piorados e levam à ansiedade. De acordo com a Associação de Ansiedade e Depressão da América, a falta de sono pode piorar a ansiedade e pode te levar a um período mais difícil de adormecer. Quanto mais você dorme de uma forma errada, você piora a tua insônia e acaba virando um ciclo vicioso. Então tente conseguir essas 8 horas quando você puder. Tá certo então, gente? E eu queria passar para você então uma tarefa para casa, uma tarefa muito importante que vai te ajudar, e a tarefa é o seguinte: a quebra dos velhos hábitos, né? Eles podem ocorrer, eles não vão ocorrer do dia para a noite, gente. Então eu não estou falando aqui que você tem que mudar tudo, ok? Não estou falando que tem que mudar tudo na tua vida agora, porque eu estou falando. Eu te falei vários hábitos, até tinha outros aqui, mas o horário não permite mais, que podem potencializar a sua ansiedade e os seus problemas psicológicos. Então, eles não vão acontecer do dia para a noite, mas o meu objetivo aqui é expandir a sua consciência para a necessidade de mudar alguns deles. E como tarefa para casa, eu desafio você a escolher um desses hábitos que eu falei hoje aqui, e você então identificar qual é ele e você substituir por um hábito saudável. Então a tarefa de casa é você pegar um papel e caneta e você escrever quais são os hábitos que estão na tua vida e o que você pode fazer para substituí-los, tá bom? Pega então papel e caneta ou uma caderneta e escreva quais são os hábitos errados que eu tenho na vida, esses que eu coloquei ou até outros que podem piorar a sua saúde mental, e escreva. Isso vai te ajudar bastante. No final da live agora vai aparecer uma foto com essa agenda na mão e caneta, e comente para mim hoje qual foi o aprendizado que você teve para a sua vida. Qual foi o aprendizado que você teve? Finalizando a live, se isso fez sentido para você, compartilhe. Você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles, você é um ser incrível, você é um ser especial, você nasceu para ser feliz, você é uma pessoa em que Deus colocou sobre você uma identidade. Você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Então você tem valor. Então nunca permita que homem nenhum, mulher nenhuma nessa terra, e muito menos a terra de ninguém, escravize você com pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos que incapacitem a tua vida. Você nasceu para ser feliz. Não permita que homens ou mulheres tirem o valor que você tem. A cada dia entenda que você tem a chave na mão e você pode controlar a história da tua vida. Você pode mudar o teu futuro, fazendo as pazes com o teu passado, corrigindo o teu presente e fortalecendo cada dia para ter um
um futuro de muita felicidade. Se fez sentido, compartilhe, faça planos de melhorar a cada dia. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Um grande abraço, fiquem com Deus, um excelente dia e não esqueçam de comentar o aprendizado e até a nossa próxima live hoje à noite. Vão na paz, vão com Deus.